O ministro Alexandre de Moraes rechaçou a prática de qualquer ilegalidade e diz que todos os pedidos que fez ao TSE foram documentados. O magistrado se posicionou durante a abertura da sessão de ontem do Supremo Tribunal Federal. Foi a primeira vez que Alexandre de Moraes falou sobre as matérias que foram publicadas pela Folha de São Paulo. De acordo com o jornal, o ministro teria usado o Tribunal Superior Eleitoral informalmente para obter informações de investigações que tramitam no STF. Ao comentar o assunto, Moraes ressaltou que todos os pedidos foram feitos por ele ao TSE e devidamente documentados e que as defesas dos investigados estavam cientes dos fatos. O magistrado também destacou que, por ser presidente do tribunal na época, tinha poder de polícia e que não precisava oficializar os pedidos para ele mesmo. A reportagem da Folha afirma que o gabinete de Alexandre de Moraes teria usado mensagens de forma não oficial para ordenar que a Justiça Eleitoral produzisse relatórios que embasassem decisões do ministro no inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. Os alvos do inquérito são aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras pessoas que tinham postado mensagens aí a respeito do sistema eleitoral. Vamos conferir um trecho em que Alexandre de Moraes falou ontem aí durante a sessão do Supremo como defesa. Nenhuma das matérias preocupa o meu gabinete, me preocupa, ou a lisura dos procedimentos. Todos os procedimentos foram realizados no âmbito de investigações já existentes. Seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tinha o poder pela lei de determinar a feitura dos relatórios. Hoje esse meio investigativo continua possível, esse compartilhamento de provas, que é um meio admitido pelo Supremo Tribunal Federal, hoje sim eu oficiaria a ministra Carmen. É importante fazer a menção que exatamente todos os relatórios, as juntadas, as ciências são documentadas. Olha, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, também se manifestou sobre o caso. Ele chamou de tempestades fictícias as informações que foram publicadas pela Folha de São Paulo. Na vida, às vezes, existem tempestades reais e às vezes existem tempestades fictícias. Acho que nós estamos diante de uma delas. Todas as informações que foram solicitadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo relator dos inquéritos, o ministro Alexandre de Moraes, referiam-se a pessoas que já estavam sendo investigadas e, portanto, o inquérito que já estava aberto perante o Supremo Tribunal Federal. Informações voltadas à obtenção de dados diante da denúncia de reiteração das condutas de desinformação. Em segundo lugar, e muito importante, todas essas informações solicitadas eram informações públicas, solicitadas ao órgão do Tribunal Superior Eleitoral, que fazia o acompanhamento das redes sociais. Portanto, não houve aqui nenhum tipo de investigação de natureza policial ou investigação que dependesse sequer de reserva judicial. Um grupo de senadores e também de deputados federais está elaborando um pedido de impeachment coletivo do ministro Alexandre de Moraes. A intenção dos políticos é coletar assinaturas até 7 de setembro para então protocolar oficialmente esse pedido. O Gilmar também divulgou uma nota defendendo o Alexandre de Moraes. Ou seja, o espírito de corpo do Supremo Tribunal Federal imperou e eles estão defendendo os seus. Agora, essas falas todas, quiseram explicar, mas não trouxeram convencimento sobre o que a Folha de São Paulo divulgou. Vamos lá. Primeiro, que já tem um problema na forma de ele requisitar qualquer coisa que seja de forma extra autos. Não pode. Não pode. Quiseram explicar ali que era mais fácil, o Alexandre falou que seria esquizofrênico ele se auto-oficiar. Há um rito, o judiciário funciona no rito.
Não falavam tanto da Lava Jato, que haveria um conluio, que as trocas de mensagens entre juiz e procurador e teriam eivado todo o processo? É a mesma coisa em qualquer instância jurídica, seja ela superior ou de primeiro grau. Tem que ter ofício mesmo, é papel. Agora é eletrônico, mas tem que ter o processo, até para salvaguardar todo o procedimento. Agora, o principal não explicaram, que é o que consta nos áudios. E veja, não é nem aqui a apuração do jornalista que escutou algo e transcreveu, Bia. São os áudios. E eles não negaram que os áudios são verdadeiros, pelo menos não negaram até agora, não vi. Os assessores, no caso, não negaram. Então deve ser verdade, né? Estamos aguardando, pode ser que façam isso. Até agora, ninguém negou a veracidade dos áudios. E os áudios trazem ali que o juiz pode ter interferido no conteúdo dos relatórios, da perícia, para que sustentassem uma conclusão. O assessor usa a palavra cisma. A excelência está cismada com isso. Ou seja, mostra uma conclusão prévia que ele já tinha e queria estabelecê-la faticamente com base no que ele demandou. Não é o correto. O julgador não pode ter pré-julgamento. Ele tem que aguardar as investigações, que devem ser independentes do que ele acha, para tomar a sua decisão com base nos fatos. A história está muito estranha. Por mais que haja essa tentativa do Supremo Tribunal Federal de se defender, tem muita coisa ainda a ser explicada e o Senado da República agora tem que cobrar as explicações. É isso que pede o Estado democrático de direito. Os poderes não são um fim em si mesmo. Eles têm que ser contrabalanceados e cabe agora ao Senado da República, que constitucionalmente pode fazer essas cobranças. Você falou ali, Bar, que agora é eletrônico, né? Na verdade, como tem envolvimento do grande inquérito das fake news, aquele inquérito que nunca acaba, ele é um processo que ainda está em papel e fica trancado no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Então, se fosse pensar no formato adotado, talvez teria que ser ofício de papel mesmo. E por que a gente está insistindo nesse aspecto do formato da comunicação? Porque, ali disse o ministro, seria esquizofrênico eu pedir isso para mim mesmo. Entenda, não é uma pessoa conversando com ela mesma, olhando para o espelho. São instituições, é o Supremo Tribunal Federal, o gabinete de um ministro, falando com a Corte Eleitoral. Por mais que às vezes eles confundam, eles não são as instituições. Ninguém no exercício da presidência de um poder, de uma corte, é aquela corte, é aquela instituição. Ele no máximo a representa, no máximo conduz os trabalhos. Mas não, eles lembram ali, né, os reis franceses absolutistas, o Estado sou eu. É isso. Talvez eles também sintam saudade do regime soviético, que me mostre o homem e eu lhe mostrarei o crime. Mas vamos lá, talvez a revolta das pessoas, Mark, não é só pelo conteúdo das mensagens, mas quando eles dão um passo atrás e enxergam o filme inteiro e percebem o seguinte: você tem justamente esse inquérito das fake news que nunca acaba. Você tem prisão preventiva de 6 meses sem uma denúncia apropriada. Você tem a OAB pedindo para ter acesso, reclamando que os advogados não têm acesso à integralidade dos autos. Ou seja, o problema não é só que você tem ali uma conversa através de WhatsApp, Telegram, seja lá o que for, mas que você tem principalmente um desrespeito ao rito legal e às prerrogativas das pessoas, o respeito às pessoas. Enfim, pelo visto, quando nós vimos o nosso presidente ali do Supremo Tribunal Federal entre um cafezinho e outro se manifestando, eles não parecem preocupados que a lei esteja sendo cumprida. Agora